Quando você cria conteúdo, principalmente sobre alguém, você tem que tomar certos cuidados. Todo mundo é liberado para discordar da opinião de outra pessoa, porém você tem que atacar aquela opinião e não a pessoa. Quer um exemplo? Esse ano eu fiz um vídeo sobre o Primo Rico, que foi derrubado, mas eu falo sobre isso depois. De qualquer forma, eu acho que o Primo Rico falou muita merda e é um vídeo desconexo do mundo real. Então eu fiz um conteúdo explicando porque, na minha visão, é um vídeo fora da realidade. Em nenhum momento eu ataquei o Primo Rico, falei que ele é um bosta ou que engana pobre, eu rebati as coisas que ele falou no conteúdo. Agora, quer outro exemplo de quando já discordaram da minha opinião? Eu fiz um vídeo sobre o meu problema com a lacração, porque na época eu não entendia muito bem o assunto e achava meio boba essa tempestade sobre lacração na internet. O Tragicômico fez um react desse vídeo explicando o ponto de vista dele, porque ele é um cara que participa dessa guerra contra a cultura woke. Deu pra ver que ele tem um ponto de vista totalmente diferente do meu, e ele explicou a visão dele da forma mais respeitosa possível. Por isso, quando você tem um canal e quer falar sobre outra pessoa, é assim que você deve fazer. Você rebate os argumentos do vídeo e não fica colocando rótulos e atacando a pessoa porque você acha que é engraçado. Honestamente, demorou dias até eu ver qualquer vídeo sobre, eu sabia que existia, mas de começo eu não ia checar porque pra mim vinha de uma bolha de canais que vivem de tentar arrumar briga virtual com outra pessoa. A rotina deles parece que é baseado nisso e por esse motivo eles passam tanto tempo no Twitter. Então eu não costumo estender qualquer briga porque alguém falou de mim no seu canal. Mas tem uma grande diferença quando o Joãozinho35, que 90% dos seus vídeos é sobre polêmica, fala que eu sou desonesto, e quando o Abraham de 300 mil inscritos fala que eu sou desonesto. Porque a narrativa que alguns canais criaram tá fazendo um cara desse tamanho com a baita influência atribuir um rótulo muito paia. E é bizarro que chegou a esse ponto de alguém já crescido com experiência de internet julgar o meu caráter baseado em narrativa de um só canal, sem nem sequer saber o meu lado, se bobear nem ter visto o vídeo. Fora que eu percebi várias pessoas que eram inscritas no meu canal me acompanhavam e que ficaram bem decepcionadas. Então é por esse motivo que eu tô fazendo esse vídeo. É bom esclarecer algumas coisas, mas antes de passar ponto a ponto a chuva de hate que eu levei, eu vi um cara que fez vídeo sobre e eu vou te dar uma dica. Antes de você fazer um vídeo mega raivoso, dá uma respirada, cara. Tenta enxergar um outro lado, porque se você seguir nessa tendência de a todo momento procurar um youtuber novo pra falar mal, uma hora tu vai levar um processo. Eu não sei se você é adolescente, mas nesse vídeo tem vários ataques à minha pessoa e não só ao conteúdo. Eu não sei se é pra pagar de engraçado ou algo assim, mas só isso já abre margem para processo. Então é um conselho, porque seguindo nessa tendência, uma hora ou outra isso vai acontecer. Você chamar alguém de babaca, animal, desonesto ou qualquer coisa por a interpretação que você teve de um vídeo é um ataque pessoal. Você pode ter a sua opinião que vivemos numa ditadura, mas você insinuar que outra pessoa defende um ditador é um problema muito sério. Eu estaria defendendo ditadura se eu falasse que não tem nenhum problema um professor ser morto por críticas ao governo. Se eu chego aqui e falo isso, eu estaria defendendo ditadura. Inclusive, sabe quem falou que é fã de um cara que censura seus opositores? Exatamente. I am a fan of Modi, so I have to say that. Se você dá a entender que eu passo pano pra ditador por não ter falado de um ministro do Brasil, você realmente acha que consegue provar na frente de um juiz que a gente de fato vive numa ditadura e venceu o processo? É por isso que eu dou um conselho, cara. A vida real é bem diferente da internet. Você tem que tomar bastante cuidado com o que você fala quando expõe sua opinião dessa forma. Eu te garanto que 10, 15, 20 mil views num vídeo não valem a dor de cabeça de um processo. Mas você tem ideia de que a visão que é passada pra quem não me conhece e chega nesse vídeo é que eu defendo censura? Eu tenho certeza que a maioria de vocês não sentiu na pele o que é ser censurado. Há 4 meses um vídeo meu foi derrubado porque um cara disse que eu menti naquele conteúdo, porém ele não apontou qual foi a mentira. Porque o real motivo é que ele não concordou com o meu vídeo e derrubou. Isso é censura. Enfim, é uma situação que já acabou, já consegui resolver e acreditem, até hoje eu não recebi o AdSense daquele vídeo, mas pelo menos teve resolução do caso. Então me diz, como eu, que fui censurado há 4 meses e fiz 3 vídeos sobre isso, sou a favor de censura. Mas tá bom, vamos falar sobre o vídeo agora. Na minha cabeça esse aqui seria um conteúdo simples, pelo fato de que era um vídeo sobre uma teoria, que do dia pra noite foi transformado num vídeo manipulador e que eu bolei um mega plano pra manipular a narrativa e transformar o lado X em herói e o lado Y em vilão e, pô cara, é inacreditável. Foi um plano tão maligno que dias antes de postar aquele vídeo eu tava comentando sobre na aba comunidade que era uma teoria e eu achava interessante. Do jeito que foi passado, parece que meu canal é um canal de política que tem
tenta moldar a visão de quem me acompanha para acreditar em certo viés, sendo que o último vídeo antes desse foi sobre o Player Taos. Mas eu de fato errei nesse conteúdo, a introdução dele foi péssima e abriu margem para 1000 interpretações. Eu falei que não era um vídeo sobre debate político e foi um erro, o certo seria falar que não era um debate político de direita e esquerda. Porque de fato não é sobre isso, mas como eu ia falar de um bilionário indo contra um governo, é claro que entra política. Então se você interpretou o começo daquele conteúdo de uma forma que eu estivesse tentando disfarçar algo, eu te peço desculpas porque o erro foi meu. Eu escrevi mal essa introdução, inclusive essa parte foi cortada por esse motivo. Só que no minuto seguinte eu falo que o propósito do vídeo é uma teoria sobre o Elon Musk. E do nada as pessoas ficaram em choque porque um vídeo sobre uma teoria envolvendo o Elon Musk, que nem se limita somente ao Brasil, mas sim uma coisa global, era mais focada no próprio Musk e não no Xandão. É uma coisa que eu deixo claro no primeiro minuto do vídeo. De começo eu não entendi essa parte, mas depois eu percebi que foi essa narrativa que um canal de opinião quis passar no vídeo dele. Da forma que ele falou, fez parecer que meu vídeo era uma cobertura completa do fim do Twitter e por isso eu tava manipulando a narrativa e escondendo informações, sendo que é uma teoria. É claro que eu vou focar nos argumentos que sustentam essa teoria. Eu não sei como vocês compraram essa visão que era um vídeo completo sobre a guerra entre o Elon Musk e o Careca. Inclusive, no final desse conteúdo eu falo isso aqui. Lembrando que é uma teoria, você pode achar que faz sentido ou você pode achar que não tem nada a ver. Pois é um vídeo sobre uma teoria. Eu vi gente reclamando que eu tava criando suposições num vídeo de uma teoria, cara. Eu vi pessoas me acusando de manipular a narrativa porque em certo momento eu falo que o fato é que o Twitter não cumpriu uma lei do Brasil e foi banido e assim. Eu entendo os argumentos de que não cumpriram a ordem de censura e por isso escalou até esse ponto, mas não muda o fato ainda é o mesmo. Se você concorda ou não com as razões que levou até esse ponto é outra história. Procura qualquer matéria sobre e vê que o motivo da suspensão do Twitter tem respaldo legal. É por isso que a decisão foi votada por outros ministros e mantida. Tem um vídeo que o cara tenta saltar que eu manipulei informação porque não existe lei de censura no Brasil, como se eu tivesse afirmado que o Twitter foi banido por causa dessa suposta lei, sendo que eu só citei o fato da forma mais simples possível e eu falo que essa é a forma simples de ver a situação. Teve gente falando que eu ocultei as informações do porquê chegou ao ponto de não ter representante, sendo que, cara, nunca foi o propósito desse vídeo. O vídeo nunca foi uma cobertura completa dessa treta. Vocês compraram a ideia de um youtuber muito raivoso que era só você assistir o vídeo sem esse ódio inteiro e tu ia perceber que não era um conteúdo tão complexo como foi passado pra vocês. Mas já que eu fui acusado de manipular a narrativa, deixa eu mostrar um outro lado pra ti. O porquê o Elon Musk do nada decidiu ser o bastião da liberdade no Brasil. Tentando entender os motivos por trás dessa motivação que entra as teorias. Porra, já tá falando de teoria, já começou a distorcer o assunto, falando de bastião da liberdade? Que porra é essa? É, cara, eu tô falando de uma teoria porque o vídeo é sobre uma teoria. A visão que esse cara quer passar pra vocês é que eu tô distorcendo o assunto como se a proposta do vídeo em algum momento tivesse sido outra. Se o intuito do conteúdo fosse qualquer coisa além de uma suposição sobre um lado, aí sim faria sentido essa surpresa por estar puxando pro lado da teoria, mas eu que sou desonesto. Cadê a lei, cara? Vamos lá, galera. O Lucas Bird não falou da lei que o Twitter descumpriu porque simplesmente não existe essa lei. E ele tá escondendo essa informação justamente porque não favorece o lado dele. E fica nítida a manipulação do Lucas Bird porque recentemente o Twitter criou aquele perfil @AlexandreFiles e lá eles postam a ordem que o Alexandre de Moraes deu e a lei que ele descumpriu ao dar essa ordem. Vamos lá, eu não me aprofundo nessa lei como um todo porque, mais uma vez, não era a ideia do vídeo. Se você acha que essa lei de fato não existe é porque você entende mais que todos os ministros que votaram para manter a suspensão. Se você acha que entende mais que diversas pessoas que estudam anos sobre o assunto, parabéns, mano, realmente eu escondi a informação e não tem respaldo legal para isso. Eu honestamente acho que esse foi um vídeo feito com muita raiva, porque a visão que ele passa é que aquela lista de ordens do Xandão que o Twitter divulgou foi o motivo que levou ao banimento do site. Que o não cumprimento dessas ordens foi o respaldo legal para derrubar o Twitter, e aí sim faria sentido. Essas tais ordens de censura podem ter levado ao ponto atual da situação, mas ainda assim não muda o fato. O Twitter foi banido porque não cumpriu uma lei do Brasil e é por isso que tem respaldo legal para isso. E ele fala que eu não critico o Alexandre de Moraes, sendo que no conteúdo eu falo que eu discordo de um único cara ter o poder de banir uma rede social inteira. E eu também falo que o Xandão tá cagando pras milhões de pessoas que foram afetadas com o fim do Twitter. Quando esse vídeo saiu, um cara comentou sobre a multa da VPN e essa foi a minha resposta antes de chegar nessa bolha de pessoas raivosas. É óbvio que é um cara com muito poder concentrado e isso é coisa de maluco. Não tem
tem como você concordar com isso porque só mostra que esse cara tem uma noção muito limitada de internet, só que por outro lado tem muito poder nas mãos. Isso é você discordar de alguém, é você criticar uma autoridade e qualquer pessoa pode fazer isso. Você não tem que defender ou enaltecer um para criticar o outro, não é filme da Marvel de herói e vilão. E caso fosse um vídeo focado na teoria do careca, teria essas críticas. Como não foi o caso, eu respondi um cara nos comentários concordando. Mas até então esse vídeo era uma discussão maneira como todas aqui do canal. As pessoas falam um ponto de vista de forma respeitosa e quando eu concordo eu respondo e quando eu discordo é a mesma coisa. Esse é o ambiente que eu quero criar nesse canal e quem acompanha sabe disso. Ao decorrer do conteúdo eu mostro como Elon Musk fez várias mudanças no algoritmo do Twitter para impulsionar o ódio e criar discussão, criar intriga. Oh meu Deus, ele é muito malvado, porque ele queria impulsionar o ódio. O maluco é tão desonesto que chega... Essa parte é muito maneira porque ele fala que eu não cito nenhuma mudança, sendo que tá literalmente na tela do vídeo, sabe? Não é baseado apenas em opinião, é baseado em pesquisa. Eu mostro no meu conteúdo que uma conta com o nome de Adolf88 Hitler fez um discurso de ódio sinistro e quando essa postagem foi reportada, o Twitter disse que isso não violou nenhuma das suas regras. Mas curiosamente, essa parte ele não resolveu falar sobre. Tudo isso num vídeo que acusa outra pessoa de manipular a narrativa e ocultar informações. Eu até entendo essa parte, pelo que dá a entender, o Twitter é algo muito importante na vida dele, aquele ambiente é sagrado e você tem que defender essa rede social com unhas e dentes. Você vai criticar a Blaze? Inclusive eu acho que o Lucas já falou que não tem problema a Blaze não, galera. Deixa eu dar uma pesquisada aqui, ó. Pra mim, um problema não tá em cassino existir. Eu, pelo menos, não vejo nenhum problema, só que essa é a minha régua moral. Olha só. Ele fala que não vê problema. Lucas Bruno, você sabia que a Blaze não tem representante no Bostil? Esse trecho, na minha opinião, foi o mais sujo de todos. Ele puxa um vídeo meu da Blaze onde eu falo que, na minha visão, o problema não tá em cassino existir. Totalmente fora de contexto pra apontar uma hipocrisia porque a Blaze também não tem representante legal, sendo que nesse mesmo vídeo que ele retira esse trecho, eu falo que, na minha opinião, cassino é uma tendência impossível de parar. E eu acho muito melhor você regulamentar e aplicar regras, fazer com que se você quiser processar um cassino, tu consiga no Brasil, porque vai ter representante pra isso. Mas essa parte não vale muito a pena colocar, né? Porque eu acho que vai contra a narrativa que você quer criar. Do jeito que ele mostra no vídeo, dá a entender que eu não vejo problema na Blaze não ter representante, porém vejo problema no Twitter não ter representante. Porque se você não consegue parar a onda de casa de aposta, pelo menos você pode regulamentar e controlar um pouco a situação. Fazer com que empresas como o Blaze, Betano, JohnBet tenham sede no Brasil, tenham representantes aqui no país, porque se você tiver algum problema, você pode processar. Mas realmente, eu que sou desonesto e eu que escondo informações para favorecer a minha narrativa. Se o Blue Sky não tem representante no Brasil, eu concordo contigo que tá errado, então processe eles, nego. Abra um processo e cobre que eles apontem algum representante. Faça valer o seu direito, faça a diferença fora da internet. O único motivo que aquela investigação avançou e tanto King quanto os outros psicopatas foram presos é porque o Discord responde às leis do Brasil e tem que colaborar com a justiça. Ele faz de sacanagem, não é possível. Aqui ele usou o caso do Discord e olha o jeito que ele falou. E o King e os outros foram responsabilizados. Ué, mas não é o Discord que tem que ser responsabilizado? Mudou o discurso, o que aconteceu? Caiu em contradição? Mais uma vez, eu acho que esse vídeo foi feito com muita raiva e o cara nem sequer assistiu outra vez pra ver se a interpretação não foi errada. Eu falo que existe uma tendência de responsabilizar as Big Techs pelos crimes que acontecem na sua rede. E dou alguns exemplos de quando essa mesma Big Tech se recusa a colaborar com a investigação ou então impulsiona coisa ruim através do seu algoritmo. O Discord se encaixa em algum desses casos se ele só lesse a matéria que tá nesse trecho e ia ver que é sobre o Discord colaborando com a investigação. Depois ele fala que eu escondi os motivos do porquê o Twitter não tem um representante legal, sendo que, mais uma vez, eu vou voltar no que eu já repeti. A ideia do vídeo nunca foi cobrir a treta do Xandão e do Elon Musk. E logo no começo eu deixo claro qual é o propósito desse conteúdo. Eu entenderia se eu tivesse soltado aquele monte de informação e só no final avisasse que é uma teoria, mas não foi o caso. Antes de produzir, eu falo que é uma teoria. No primeiro minuto do conteúdo, eu falo que é uma teoria e ainda repito isso no final. Eu vi algumas pessoas falando que a guerra do Elon Musk contra a censura não se limita somente ao Brasil e realmente, nesse trecho eu deveria ter acrescentado que em nenhum outro país ele escalou esse debate dessa forma. Nessa parte foi erro meu, só que mais uma vez, não faz sentido você lutar contra a censura no país X e falar que é fã de um cara que censura opositores no país Y. Se você deixar o fanatismo de lado por um minuto, você enxerga que é tudo uma questão de interesses, e essa é a ideia completa desse vídeo, teorizar qual seria o interesse por trás.
porque qualquer suposição sempre vai ter um lado contra e outro a favor. Vai de você acreditar ou não. De novo, eu repito no vídeo que você pode achar que faz sentido ou você pode achar que não tem nada a ver, porque esse é o básico de uma teoria. Enfim, eu já adianto que não vou estender esse assunto no meu canal, foi um vídeo mais pra quem me acompanha e comprou essa ideia torta. O Abraham já falou sobre mim em podcast, o Gorgonoid já fez react de vídeo meu, muita gente que me acompanha também comprou essa ideia de que eu sou desonesto. É uma acusação muito forte, rapaziada, porque julga o caráter de alguém. Mas se você faz parte dessa bolha de canais que esperam ansiosamente uma resposta para você ter uma nova discussão virtual e farmar o máximo de conteúdo possível para você ter alguma emoção na sua vida, eu já adianto que da minha parte isso não vai acontecer. Eu tenho mais o que fazer e com certeza ficar perdendo tempo voltando nesse assunto não é do meu interesse. Eu acho que tem temas muito melhores para fazer conteúdo sobre em vez de briga online que daqui a uma semana ninguém vai lembrar. Meu conselho para vocês é sai de casa, rapaziada, faz uma academia, toma um sol, convive com pessoas de verdade. Aproveita que você ainda é novo, experimenta ficar 2 semanas sem Twitter, porque eu acho que volta. Eu acho que eventualmente o Twitter volta, mas experimenta 2 semanas sem discutir na internet. Eu garanto pra vocês que vai te fazer bem. Enfim, é só um conselho, eu espero ter esclarecido as coisas nesse conteúdo, e se eu soubesse que um vídeo que na minha mente era simples ia me render essa dor de cabeça, eu nunca teria feito. Tem outros 500 temas muito mais interessantes. Mas basicamente é isso. Um abraço e até a próxima.